Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e é um prazer receber você aqui na minha casa, um lugar onde nós falamos sobre vida plena, sobre vida abundante. Nessa semana estamos falando sobre emagrecimento dentro desse projeto de Deus de termos uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu trouxe uma passagem que eu já citei essa semana, inclusive se você não viu outros vídeos essa semana, eu estou numa sequência falando sobre emagrecimento, dei algumas dicas práticas já, fiz algumas colocações para a gente pensar um pouco, porque eu falo sempre que o emagrecimento ele é um processo que acontece de dentro para fora, tem a ver muito mais com mentalidade do que propriamente com dieta. Quando nós queremos emagrecer, nós buscamos uma dieta, tá tudo bem, nós temos que realmente mudar a alimentação, mas o principal, quando nós queremos emagrecer ou quando nós queremos mudar qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. O resultado que nós temos é resultado, na verdade, da nossa mentalidade. Então, se nós queremos um resultado diferente, nós precisamos ajustar a nossa mentalidade. E a melhor forma de ajustar essa mentalidade é ajustando a palavra de Deus. Na verdade, aqui dentro, nesse livro maravilhoso, tem tudo o que nós precisamos. Toda a mentalidade de sucesso em todas as áreas. Por quê? Porque a vontade de Deus sobre nossa vida é boa, perfeita e agradável. E se nós não temos isso ainda em alguma área, nós precisamos buscar, porque o Senhor, Ele quer isso para nós, Ele tem isso para nós. E a passagem que eu trouxe hoje está em Isaías 53. Essa passagem resolveria todos os nossos problemas. Resolveria como? Por que não resolve? Porque nós ainda temos pouca fé, nós ainda cremos pouco na palavra de Deus, infelizmente. Essa palavra aqui fala sobre a obra consumada na cruz por Jesus. E Ele já resolveu todas as questões. Então, se eu e você ainda não resolvemos, é porque nós ainda não acreditamos que esse livro fala a verdade. Às vezes a gente lê muita palavra de Deus, mas nós não cremos que de verdade isso que está escrito aqui é para mim e para você. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é base para recebermos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na nossa vida, que é a nossa autoimagem. A pergunta que eu deixo antes de ler a passagem que eu trouxe para nós hoje é: como você se vê? É isso mesmo. É interessante que os espias, quando foram enviados lá, quando Moisés enviou 12 espias, no meio estava Josué e Caleb, mas Moisés enviou 12 e 10 voltaram dizendo que para eles eram como gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos. Somente Josué e Caleb não concordaram com esse relatório e bateram de frente. E somente dos 12, só Josué e Caleb pisaram na terra prometida. Isso quer dizer que a imagem que nós temos de nós mesmos vai determinar se nós vamos alcançar o melhor de Deus, a terra prometida, ou se nós vamos ficar só vendo de longe a terra prometida. É a imagem que nós vemos. Então os 10 disseram: nós somos como gafanhotos. E eles também nos veem assim como gafanhotos. Mas na verdade Deus os via como eles eram de verdade. Só Josué e Caleb conseguiram enxergar. Então o convite que eu faço para vocês hoje é: faça essa pergunta: como eu me vejo dentro do processo de emagrecimento? Como eu me vejo? Quando eu falo assim, gente, vamos fazer um desafio, vamos tirar o açúcar, ou vamos fazer um desafio de 21 dias, 15 dias, vamos fazer um detox. Como é que você recebe esse convite? Como você se vê? Você se vê como alguém, uau, top, eu dou conta, eu vou fazer, vou dar o meu melhor? Ou você se vê, já tentei tantas vezes, eu não consigo, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Como você se vê dentro do processo de emagrecimento? Essa é a pergunta que eu deixo antes de irmos agora para a palavra do Senhor. Então vamos lá, Isaías 53, versículos 4 e seguintes. Certamente Ele, Jesus, aqui Isaías está falando de Jesus, Ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras que o feriram, nós somos curados. Jesus já levou todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades na cruz, tudo está consumado. Só que nós olhamos muitas vezes para a obra consumada de Jesus, como diz aqui no versículo, a segunda parte do versículo 4, nós o consideramos coitadinho, Nossa, coitado de Jesus, sofreu na cruz. Não, ele não é coitado. Jesus é Deus, Ele subiu na cruz, ele se permitiu, ele fez o que tinha que ser feito para nos livrar de todas as nossas dores. Pelo seu sofrimento, nós fomos sarados.
Então isso que te incomoda e me incomoda hoje não tem mais legalidade para nos perturbar. Por quê? Porque nós já fomos sarados. Aquilo que falta em mim, que falta em você, já foi pago pelo preço de sangue. Então nós deveríamos o quê? Já viver essa vida nova. Então por que nós não conseguimos ver ainda isso se concretizando na nossa vida? Porque nós estamos nos vendo ainda longe daquilo que Deus nos vê. Deus já deu o seu Filho único para morrer por mim e por você, para termos essa vida plena. Jesus foi muito claro quando ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que falta em você, o que te aflige, o que te adoece, o que te faz sofrer, e pode ser sim esse excesso de peso, pode ser sim essa obesidade, pode ser sim esse fracasso no controle de peso, pode ser isso que está te afligindo hoje. Eu estou te falando isso porque nós estamos falando sobre isso essa semana, né? Se isso te faz sofrer, se isso te aflige, isso aí já foi pago por preço de sangue. Isso que você está passando hoje, essa dificuldade que te faz sofrer, já foi pago. Então por que você está ainda nesse sofrimento? Então a reflexão que eu trago hoje, e sempre quando eu trago uma reflexão, eu peço que você continue essa reflexão diante de Deus. Eu trago só a faísca, né? Mas deixa isso incendiar na presença de Deus. Leva isso para falar com o Senhor. Senhor, me mostra por que então, se o Senhor já pagou isso, o Senhor já viveu tudo que o Senhor viveu para me livrar desse sofrimento, e por que eu estou sofrendo ainda, me mostra e me faz avançar. Eu quero avançar em Ti, Senhor. Conversa com o Senhor para que Ele te mostre. E provavelmente, isso atinge quase, vamos dizer, todos nós. A autoimagem está errada. A forma como eu me vejo, se não estiver alinhada com a forma que Deus me vê, eu não consigo acessar o melhor de Deus na minha vida. Então essa é a dica e a tarefa que eu dou para você hoje. Descubra qual é a sua imagem, como que você se vê. Você está se vendo como um gafanhoto? Você está se vendo fora da bênção do Senhor? Você está se vendo como uma pessoa fraca, como uma pessoa derrotada? Porque você já tentou muitas vezes e não conseguiu? Isso precisa ser resolvido para hoje, né? Ou para ontem. Amanhã eu quero continuar falando mais sobre isso, mas eu quero trazer aqui já algumas reflexões além disso, né? Onde que é formada a nossa autoimagem? Por que nós temos a imagem que nós temos hoje de nós mesmos? Foi formada principalmente pelo jeito que os nossos pais nos tratavam. E às vezes os nossos pais não tinham sabedoria, não sabia direito como fazer, ou então nós somos criados no meio de muita luta, de muita dificuldade financeira, ou com meio de muitos filhos, e pode ser que nós ouvimos palavras que não condiz com a verdade. Então, quando um pai ou uma mãe falou muitas vezes com o filho: você é burro, você é feio, você é um idiota, às vezes até palavras mais pesadas, né, como desgraça, sai daqui. Então, quantas situações pode ter vivido, eu e você podemos ter vivido na nossa infância? É isso, o jeito que os pais nos trataram, nos chamaram na infância, pode ter ficado registrado em nós e ainda está aqui, achando que nós somos feios, burros, desgraçados, lentos, lerdos, doentes, sei lá quantas coisas nós podemos ter ouvido. Então, a forma como os pais ou os educadores nos trataram, o que eles nos chamaram, nós podemos estar acreditando até hoje. Também nós fomos juntando a isso as nossas relações, as nossas amizades, às vezes muito tóxicas, nossos relacionamentos conjugais ou de namoro, às vezes muito tóxico, palavras muito duras que nós recebemos, críticas muito pesadas, críticas de pessoas que nós trabalhamos com elas. Tudo isso vai juntando e vai formando a imagem que nós temos de nós mesmos. Junto a isso tem um quesito muito complicado também, muito difícil, que é o próprio inimigo de Deus. Quando vê que nós estamos fragilizados, ele sopra no nosso ouvido e aí nós falamos às vezes na primeira pessoa: eu sou burra mesmo, eu sou uma idiota mesmo, né? Eu sou fraca mesmo, perdi mais uma vez, comecei um detox, não consegui terminar, comecei um desafio, não consegui terminar, eu sou fraca mesmo, eu desisto de tudo que eu faço. Então, na verdade, nós pensamos que é nossa opinião, mas na verdade é ele que está soprando aqui, mas ele sopra na primeira pessoa. Ao invés de falar assim, você é, ele sopra, eu sou. E aí eu repito para mim mesma, eu sou isso, eu sou fraca, eu perco sempre, eu desisto sempre, eu não termino nada que eu começo. Mas na verdade é o inimigo de Deus querendo nos afastar cada vez mais da vontade perfeita de Deus. O que fazer então?
né? Aí agora vamos para o final, o que fazer? Deus já fez a obra consumada, Ele já morreu por mim, por você. Não vamos achar que Deus é afligido, coitado, coitadinho, morreu na cruz. Não, Ele é Deus, Ele já pagou o preço, Ele pagou por nossos pecados, pelas nossas doenças, pelas nossas fragilidades, Ele pagou com o preço do próprio sangue. Então Ele já fez a parte dele. O que nós precisamos então é limpar essa casca, limpar essa autoimagem ruim, longe da verdade. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que é perfeito, assim sou eu e assim é você, e nós precisamos limpar essa sujeira que está atrapalhando a gente de enxergar de verdade quem somos nós, que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós podemos todas as coisas já foram consumadas, nós temos direito à vida plena, da vida abundante que o Senhor trouxe para nós. Nós fomos resgatados a preço de sangue para viver o melhor de Deus nessa terra. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer para hoje. E amanhã nós falamos um pouco mais sobre a questão da autoimagem e o processo de emagrecimento. Obrigada, se fez sentido, curta esse vídeo, encaminhe para os amigos e amanhã eu te espero aqui com mais um vídeo nessa série sobre emagrecimento à luz da palavra de Deus. Muito obrigada.